Existe um mito de quem é normal não consegue passar numa faculdade de medicina, muito menos na medicina da USP. Isso está muito, muito longe da realidade. Se você for andar no corredor da USP, você vai ver um monte de aluno comum, mas são alunos que foram muito esforçados e aprenderam a estudar. E se você chegou a ver o meu vídeo de trajetória, você vai ver que eu não era um bom aluno, eu era um péssimo aluno que passou para o ensino médio com recuperação. Passei com 4 recuperações para o ensino médio. No ensino médio também não fui brilhante, só no terceiro colegial que eu estudei um pouco mais, mas muito longe de passar numa faculdade boa. E a maioria dessas pessoas que passam tiveram só essa persistência, né? Esse esforço ao longo dos tempos e aprenderam a aprender. Algumas pessoas aprenderam cedo, então, por exemplo, muita gente é filho de professores e aprendeu a estudar cedo, tinha já essa disciplina logo quando era novo, era o melhor da sala, então foi um pouco mais fácil. E outras pessoas tiveram que aprender isso depois do ensino médio ou durante o ensino médio. Mas mesmo assim, o fator comum entre as pessoas que passaram não é brilhantismo, ser excepcional, é ter aprendido a estudar e ter investido muito tempo nesse estudo. E apesar de aqui no meu canal eu dar um monte de dicas avançadas, porque eu quero que você tente chegar no 160, 150, essas pessoas elas não usaram planos mirabolantes, elas usaram um plano muito simples. A maioria das pessoas usa um plano simples para passar, que é que eu vou contar nesse vídeo. Qual que é o plano simples que você tem que executar para ter uma chance, depois de um tempo estudando, de passar numa medicina, por exemplo? E para ficar bem visual e bem claro para você, eu dividi esse plano simples em 3 etapas, sendo que cada etapa tem 3 partes. Você segue isso e ao longo do tempo você vai melhorando se fizer do jeito certo. Para você não esquecer esse plano e para ficar mais claro ainda, essas 3 etapas eu vou chamar de plano dos 3 T's. A primeira etapa é a da teoria, a segunda etapa é a da técnica e a terceira etapa é a do treino. E cada etapa tem 3 partes. Então você pega a etapa 1 da teoria e você tem 3 partes que você tem que se lembrar. Primeira parte é ter um cronograma. Você consegue cronograma em um monte de lugar, basta você digitar no sistema de busca cronograma Enem. Claro que tem cronogramas piores ou melhores, eu pessoalmente adoro o do meu canal, mas para você começar, basta qualquer cronograma Enem, não tem que ser o melhor do universo. Mas se você um dia quiser meu cronograma, você se inscreve que de vez em quando eu solto uma versão gratuita para todo mundo, faço várias vezes isso durante o ano e para quem é membro do canal também pode pegar a qualquer instante, mas a primeira parte é um cronograma e serve qualquer cronograma Enem. Tendo o cronograma, você precisa fazer mais 2 partes dessa etapa. Então a primeira é o cronograma, a outra etapa é ter fontes de estudo, ou seja, lugares que você pode pesquisar a matéria. Então você vê os tópicos do cronograma e procure em algum lugar para estudar esses tópicos. Pode ser apostila de cursinho, pode ser no próprio cursinho, pode ser plataforma online, pode ser aula do YouTube, pode ser até no sistema de busca. A fonte que você vai usar não importa tanto, porque mesmo que você não confie muito numa fonte, você tem várias outras para confirmar aquilo que você viu. Então você dá uma olhada num vídeo, depois checa num texto que você procurou, ou você olha numa apostila e depois entra numa plataforma e assiste uma outra videoaula. Você tem vários jeitos de achar fonte. O que não falta é fonte na internet. Mas você também pode pegar livro físico, comprar livro usado ou até achar doações de apostilas de cursinho usadas. Tem várias formas. Você pode ir na biblioteca. Tem um monte de jeito. Então você tem um cronograma e você tem fontes para procurar os tópicos desse cronograma. As fontes podem ser as mais diversas. Eu sugiro que você procure um monte e vê o que te agrada, o que faz com que você aprenda mais e vai anotando em algum lugar. Tal fonte para tal matéria. E aí você cria uma base sua de onde procurar quando você precisar. Então, dentro da primeira etapa, tem o cronograma e as fontes de estudo. E a terceira parte da primeira etapa é exercício. Então você precisa fazer um monte de questão para ir bem no Enem. Você pode pegar todos os Enems antigos, sei lá, os últimos 10 anos, e fazer todos eles mais de uma vez e aprender como se faz exatamente cada uma das questões. Isso já é um ótimo treino em termos de questão. Mas você também pode pegar a apostila de cursinho, que tem um monte de exercícios separado por tópico também, e você ainda pode contratar uma plataforma online que você também vai achar um monte de exercícios para fazer. Então aí você vê o que é viável para você, mas se você não tiver grana nenhuma, usa os Enems e procura no sistema de busca também, que você vai achar um monte de exercício. Então essa é a primeira etapa, é muito simples. Um cronograma para te falar o que você tem que estudar, um lugar para você estudar as coisas e questões para você ficar treinando essas coisas que você está aprendendo. Então vamos para a segunda etapa, técnicas. E essa já é uma etapa que entra naquilo que eu falo assim, que as pessoas que já aprenderam a estudar se dão bem melhor. Mas nunca é tarde para você correr atrás disso. Para técnicas, tem um monte de técnica por aí,
um monte de técnica boa, você pode testar todas, filtrar o que funciona para você ou não funciona para você, mas tem três em especial que eu te falo assim, ó, se você souber essas três bem, não precisa de mais nada. Essas três sozinhas resolvem assim 95% dos seus problemas de retenção. Você usa essas três bem, que depois que você aprender, você não esquece mais o que você aprendeu e usa também para aprender de verdade as coisas. E aqui sem enrolação. As três técnicas são metacognição, revisão ativa, revisão espaçada. Absolutamente nada substitui metacognição. Mesmo quem não sabe o que é metacognição, mas que já passou em alguma coisa difícil, tem um alto nível de metacognição e eu já vou explicar o que significa isso. Revisão espaçada também não tem como fugir disso. Para você aprender algo, você precisa ver várias vezes esse algo, em qualquer momento da sua vida. Então quando você fala assim, eu vi aquele tema e esqueci. Mas quantas vezes você viu aquele tema? Tem gente que fala que você precisa ver no mínimo 7 vezes para não esquecer mais. Então você vê uma vez não quer dizer que você tem dificuldade de lembrar ou não. Todo mundo precisa ver várias vezes, não tem jeito. Às vezes a pessoa já tem uma memória para outras coisas relacionadas ao tema. Aí é um pouco mais fácil de guardar. Ou já viu isso em outro momento da vida de um jeito diferente, mais fácil de guardar. Mas todo mundo precisa ver várias vezes o mesmo assunto. Não adianta ver uma vez só, precisa ver várias vezes. Revisão espaçada. E o último é a revisão ativa, que esse sim dá para você substituir por outras técnicas. Eu gosto da revisão ativa. Mas, por exemplo, se você gosta de fazer questão escrita é uma forma ativa de estudo. Ela meio que substitui a revisão ativa. Se você fizer um monte de questão escrita, você substitui em parte a revisão ativa. É um jeito bom de aquilo que você estiver treinando, você não esquece, você retém mais. Também dá, por exemplo, se você ensinar para alguém aquele tópico, você também vai ser bem mais difícil de você esquecer ele. Retém mais, porque também é uma técnica ativa, ensinar para alguém. E aí eu poderia passar esse vídeo falando de técnicas alternativas para a revisão ativa. Tem várias, eu gosto de revisão ativa. Nessa parte em especial da etapa 2, você pode achar as técnicas que você gosta mais para não esquecer o que você aprende. Mas você usando a revisão ativa com os outros dois, com metacognição e com revisão espaçada, é mais do que o suficiente. Se você não gosta de revisão ativa, você procura outra técnica e troca essa parte da etapa 2. Continua fazendo metacognição, continua fazendo revisão espaçada e usa as técnicas que você preferir para a parte ativa, que é aquilo que vai fazer com que você não esqueça o que você estiver aprendendo. Tanto para a revisão ativa, como para a revisão espaçada, como para a metacognição, eu vou colocar uns links na descrição, depois você procura, só dar um resuminho de cada e falar um pouco mais de metacognição, para você não sair desse vídeo sem saber nada. Revisão espaçada é você rever o que você aprendeu várias vezes durante o ano. E aí tem vários jeitos de fazer isso. Eu vou colocar um vídeo que dá várias possibilidades de você fazer revisão ativa de jeitos diferentes. E se você quiser ter uma ideia das possibilidades, você checa o vídeo que eu coloquei. Para revisão ativa, o que é revisão ativa? E aí se substitui pelo que você achar mais confortável, conveniente e que funciona para você. Revisão ativa é, em vez de você pegar o seu caderno e ficar relendo o que você aprendeu, porque isso faz você memorizar muito pouco, você vai pegar uma folha em branco e tentar lembrar por conta própria o que você aprendeu sobre determinado tópico. Claro que na primeira vez você não vai lembrar quase nada, mas se você ficar continuando o processo tentando várias vezes, uma hora você vai conseguir recriar uma aula inteira por conta própria, decorando quase tudo. Então eu adoro revisão ativa, mas tem outras coisas que você pode usar no lugar. E metacognição, que é a primeira parte dessa segunda etapa, que é o mais importante, é ter uma consciência do que cai na prova e o quanto você sabe de cada coisa que cai na prova. Então não é assim, não é saber o conteúdo em si, mas é saber o nome do tópico que você tem que estudar e o tanto que você está sabendo daquele tópico. Isso te dá sempre uma ideia do que falta você estudar, do que você pode melhorar, do que pode cair na prova. As coisas passam a não ser mais surpresa para você e você passa a conseguir criar um plano de como atingir seu objetivo. Então é como se você tivesse um cronograma mental de todos os tópicos que podem cair e para cada um dos tópicos uma noção próxima da realidade de o tanto que você sabe daquilo. E toda vez que se tocar, poxa, aquele tópico eu não sei direito, você volta e dá mais uma estudada e tenta ir preenchendo esses quadradinhos. Então não é o conteúdo em si, o conteúdo em si é da primeira etapa, que é a parte do fonte de estudo, você tem que pegar aquela fonte e aprender ela. E essa parte de técnicas é como pegar essa fonte e fazer com que ela realmente entre no seu cérebro e fique lá. E metacognição vai muito além disso, mas se você quiser saber mais, checa o vídeo, porque eu gastaria um vídeo inteiro para falar só disso. Mas é assim, resumidamente, é ter uma noção do que cai e o tanto que você sabe de cada coisa.
Porque aí você fica indo atrás do que você ainda não sabe e fica preenchendo esse mapa mental seu do que pode cair na prova e o que você sabe e não sabe. Então, metacognição é a mãe das outras técnicas, porque ela te dá um direcionamento e ela te torna independente no estudo, porque você sabe o que tem que ir atrás, você não precisa de um cursinho, você não precisa de um professor, você consegue estudar sozinho, tendo esse mapa seu mental que a gente chama de metacognição. Mas, de novo, tem mais coisa que isso. As técnicas em si são consideradas parte da metacognição também, mas aí você vai atrás e estuda. Procura aí no sistema de busca o que é metacognição, assiste ao meu vídeo depois que acabar esse, e se desenvolve nisso. Metacognição, assim, não estou falando só de vestibular. Qualquer coisa difícil que você vai aprender e que tenha muita matéria, não é viável você se tornar expert naquilo sem desenvolver a metacognição antes. Mesmo quem não conhece a metacognição e já passou por um processo assim, pode ter certeza que tem dentro de si uma ótima metacognição. Então o plano está bem simples até agora, só falta uma etapa. Primeira etapa, cronograma, fonte de estudo e questões. Simples, esse é o grosso, essa é a base. Segunda etapa, técnicas, para você não esquecer o que você aprendeu na etapa 1. Técnicas, metacognição, revisão espaçada, revisão ativa. Usando elas, além de você reter muito mais informação, você sabe se situar no estudo para saber o que precisa ser feito, o que precisa estudar, o que está faltando, o que você precisa melhorar. Então, não tem como sair do basicão sem umas técnicas, porque o que você viu em janeiro você vai esquecer em março, não tem jeito, todo mundo é assim. Você precisa dar um jeito de não esquecer, e o jeito de não esquecer é usando essas técnicas de estudo. Essas 3 sozinhas resolvem, tudo, sério. Tenta elas e vai adaptando com o tempo. Com o tempo você coloca outras técnicas e deixa seu plano bem mais mirabolante, deixa seu plano mais avançado. Mas esse basicão é o que resolve quase tudo. E claro que de vez em quando vai ser chato fazer isso, claro que exige esforço, claro que exige persistência. Mas é isso que eu tô te falando. Quem entra numa faculdade de medicina tem essa característica em comum. O esforço e aprender a estudar. Aprender a estudar é esse plano que eu estou te apresentando agora e usar técnicas de estudo. Então vamos para a terceira etapa, que é meio que um refinamento para a prova, que eu chamo de treino, e que infelizmente você também tem que ficar bom se você quer entrar num curso super concorrido. E essa parte talvez te pareça um pouco subjetiva, mas eu te garanto que tem muita gente que faz etapa 1 e 2 muito bem feita, peca na 3 e deixa de passar por causa disso. Então vamos lá. A primeira parte da terceira etapa é sua estratégia de prova. Você precisa aprender a fazer prova de um jeito rápido, porque o Enem é uma prova extremamente demorada, tem um monte de questão e a maioria das pessoas chega no final da prova com um monte de exercício para chutar. Você precisa ter uma estratégia de prova que você vai treinar ao longo do ano, uma estratégia que te deixa mais rápido na prova e vai também ir atrás de umas técnicas para ser rápido durante sua prova. Então o nome dessa parte vai ser velocidade de prova ou estratégia de prova e você precisa ir atrás disso. Um caso bem emblemático que eu sempre uso, que para mim diz muito a respeito de como é importante essa terceira etapa e essa parte em especial, eu tinha uma amiga minha que fez a parte 1 e 2 muito parecido comigo. Então ela sabia um monte de coisa para a prova, tinha as técnicas já muito evoluídas também, mas ela não tinha uma estratégia de prova boa. Eu fui com 160, ela foi com 145. Naquele ano, 145 acertos não foi o suficiente para passar na faculdade de medicina pública que ela queria. 160 foi. Então ela não passou porque não tinha uma estratégia boa. E por que ela fez 15 pontos a menos, já que uma vez que ela sabia as mesmas coisas que eu sabia? Porque ela chutou muito no final. Eu chutei umas 5 questões no final, ela chutou 20. Deu uma diferença grande na pontuação. E quando você não passa por esse motivo, a mágoa é muito maior do que quando você não passa porque você realmente não sabe o conteúdo. Porque ela sabia o conteúdo, ela só fez a prova devagar. E isso custou muito ponto. Então você tem que ir atrás disso durante o ano. Você vai atrás disso fazendo um monte de simulado com o tempo durante o ano e vendo umas técnicas de como ser mais rápido na prova, que tem um monte também. Vou tentar deixar uns links na descrição, mas você tem que ir atrás disso. A segunda parte da terceira etapa é saúde mental. E as pessoas deixam de ir atrás desse ponto, mas tem o mesmo exemplo. Eu também tenho gente que eu conheço que não passou porque chegou no dia da prova e ficou tão nervoso que não conseguia ler. Quando lia não entendia o que estava sendo dito no texto, tinha que ler várias vezes o mesmo texto por nervosismo, porque estava meio descompensado para a prova. Você precisa durante o ano cuidar de você mesmo, tem vários jeitos de fazer isso. Eventualmente você precisa pedir ajuda externa de outra pessoa para te ajudar, mas saúde mental é importante, vai te tirar muitos pontos se você chegar no dia da prova muito nervoso.
É difícil uma prova de interpretação em um dos dias e uma prova cheia de conta em outro dia, se você estiver muito ansioso e muito nervoso. Você precisa se preparar para isso durante o ano. E aí a gente chega na última parte da terceira etapa, e essa é mais simples, que é a prova em si. Você precisa no dia da prova estar preparado para a prova, e aí você precisa ter uma rotina de dia da prova. Quem já fez a prova uma vez antes já sabe como é, isso ajuda a não ficar muito nervoso. Mas essa terceira parte é assim, é a prova em si. Vê onde fica a prova, para você saber chegar lá e não chegar atrasado, que isso vai te desesperar. Testa antes o que você pode comer antes de ir para a prova, que não vai te deixar muito sonolento, mas também não vai te deixar sem energia. Dá uma pensada no que você pode levar no dia da prova para comer durante a prova, que não vai te tirar um tempo absurdo, mas também vai fazer com que você tenha mais força durante a prova e descanse um pouquinho. Isso tudo dá para você fazer antes de ir para a prova. Pega um dia e pensa assim, vou fazer esse dia exatamente com a mesma rotina que eu vou fazer no dia da prova, preferencialmente num simulado, e testa o que funciona para você, para ser uma coisa a menos para você pensar no dia. Eu era muito metódico em dia de prova. Eu sempre acordava no mesmo horário, pegava o mesmo ônibus se o lugar da prova era o mesmo, chegava no mesmo horário, comia antes da prova a mesma coisa que eu já sabia que não ia me deixar nem com sono, nem ia me fazer passar mal, e levava exatamente as mesmas coisas para a prova para comer, porque eu já sabia que não ia afetar meu desempenho. Isso tudo é treinável antes da prova. Você não precisa pela primeira vez chegar e vou levar bombom e nem sei como o meu estômago vai se comportar. Testa antes, tira um dia e fala, deixa eu ver agora, eu vou fechar a minha rotina de dia da prova. E aí, você tendo uma rotina boa, é um problema menos. O tanto de coisa que vai te deixar nervoso durante o ano e na prova, quanto mais você eliminar antes isso, melhor para você. Então, fechamos o nosso plano simples, que é o que vai resolver tudo. Você faz esse plano bem feito, você vai conseguir atingir o que você quiser. Claro que cada pessoa tem seu tempo e às vezes demora, mas é isso que preenche seu conhecimento para a prova, que te deixa pronto para a prova. É um plano de 3 etapas que pega todas as nuances da prova. Então vai lá, etapa 1, teoria, etapa 2, técnicas, etapa 3, treino. Na teoria, você tem um cronograma, fontes para estudar os tópicos desse cronograma e questões para treinar esses tópicos que você aprendeu do cronograma. Na etapa 2, você tem as técnicas, que começa pela metacognição, que direciona seu estudo e te informa aquilo que você sabe ou não sabe e precisa estudar mais. E tem as técnicas para você reter mais informação. Revisão espaçada, revisão ativa. E por último, a terceira etapa, que é mais voltada para a prova em si. E tem a estratégia de prova para você ser rápido no dia da prova, tem a saúde mental para você não surtar no dia da prova, e tem a prova em si, que você precisa também ter uma rotina fechada para não ser um estresse a mais no dia. Claro que se você chegar super atrasado na prova, você já vai chegar com o pé esquerdo, você vai chegar estressado. Então você fecha sua rotina bem antes da prova. Então esse é o plano dos 3 T's. Eu espero que te ajude.